Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez nesse canal, eu sou a Amanda e aqui a gente fala principalmente sobre literatura e estamos começando mais uma semana temática. Na primeira semana de cada mês teremos vídeos todos os dias sobre algum assunto. No mês passado, em setembro, eu fiz a primeira semana temática e foi uma semana dedicada a livros clássicos. E a semana temática desse mês de outubro será uma semana de listas literárias. Como vocês já viram no título, eu selecionei para esse vídeo 10 livros que marcaram diferentes fases da minha vida. Então hoje a gente vai conversar sobre alguns livros que são muito especiais pra mim. Eu vou seguir uma cronologia falando primeiro dos livros que me marcaram na infância, pré-adolescência, adolescência, vida adulta. O primeiro livro da lista é Os Miseráveis, do Victor Hugo. E talvez agora você esteja se perguntando, mas você não disse que ia começar com os livros que te marcaram na infância? Pois é. Essa edição tá aqui para ilustrar, porque a primeira vez que eu li Os Miseráveis foi em uma versão adaptada para crianças. Vou deixar a capa aparecendo aí na tela. E eu li esse livro por indicação de uma professora, que foi a tia Sandra, inclusive saudades. Foi uma professora incrível e muito importante na minha trajetória. De tempos em tempos, ela indicava algum livro para que toda a turma lesse. Quando terminava o prazo da leitura que ela tinha dado, ela fazia debates em sala de aula, ela fazia algumas atividades, às vezes a gente fazia teatros de alguma cena do livro, era incrível. Foi muito marcante pra mim ter lido Os Miseráveis com a idade que eu li, né, essa adaptação. Eu devia ter entre 11 e 12 anos. E até então, eu ainda não tinha entrado em contato com histórias nesse estilo. Com essa força, sabe, com críticas sociais. É uma história que te convida, né, a refletir sobre muitos aspectos da nossa vida em sociedade. E a gente percebe como as nossas ações podem impactar muito forte na vida do outro, seja pro bem, seja pro mal. Nunca tinha lido nada que tivesse causado esse impacto em mim. Anos depois, mais velha, eu li o livro na íntegra. É sensacional, maravilhoso, incrível. Leiam Os Miseráveis, leiam Victor Hugo. Outra história muito marcante na minha infância foi O Mágico de Oz, e eu li esse livro mais ou menos na mesma época em que eu li Os Miseráveis, foi também por indicação dessa professora, a tia Sandra. E ele foi marcante pra mim porque depois de ter lido o livro, a gente também fez um teatro de uma cena desse livro e eu interpretei a Dorothy no teatro. E isso me marcou porque eu sempre fui muito tímida. Por mais que eu participasse desses teatros e que eu amasse fazer isso, eu preferia fazer aqueles papéis que não estavam em muita evidência, sabe? Então, essa história foi muito marcante pra mim por esse motivo. Eu permiti me dar um passo, assim, contra a minha timidez, sabe? Gosto muito da história também de O Mágico de Oz, inclusive reli há pouco tempo nessa edição, tem até vídeo aqui no canal. O terceiro livro da lista eu não tenho, é o livro Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Foi uma leitura super interessante e marcante pra mim, porque esse livro é o diário de uma criança pré-adolescente, a Helena Morley, e ela viveu aqui na minha cidade, em Diamantina. Quando eu lia um livro, por mais que eu me identificasse com a história, por mais que eu me identificasse com os personagens, ainda ficava em mim aquela ideia de ser algo distante. Então, ler o diário de uma garota que viveu na cidade em que eu nasci, na cidade em que eu ainda moro, por mais que o diário foi escrito anos antes, né, no final do século XIX, mas ainda assim, esse fato deixou essa leitura muito íntima pra mim. Eu lembro que enquanto eu tava lendo, aí às vezes ela citava o nome de algumas ruas, ou de alguns pontos turísticos, né, alguns pontos mais conhecidos da cidade, e eu ficava achando aquilo sensacional, pensando, caraca, eu tô lendo o diário de uma pessoa que viveu aqui, na minha cidade, onde eu moro, então foi muito incrível essa experiência. O quarto livro da lista vai ser um clichê? Vai ser um clichê, mas eu não tenho como não colocar, que é Harry Potter, e eu tô aqui com o primeiro livro, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Essa série marcou grande parte da minha geração, comigo não foi diferente. Tenho um carinho absurdo por essas histórias aqui. Foi a primeira vez que eu me lembro, pelo menos, que eu acompanhei uma série de livros. Fiquei naquela expectativa pelos próximos volumes, pela continuação. Até hoje eu não sou uma grande leitora de séries. Eu leio muito mais livros únicos, e eu prefiro até, não me arrisco muito nessas séries que tem vários livros. E eu lembro como era a expectativa do próximo livro. E os meus livros favoritos da série são o terceiro e o sexto livro, que é O Prisioneiro de Azkaban e O Enigma do Príncipe. E você, quais são seus favoritos? Me conta aí. Agora eu vou falar não de um livro, mas de um autor que teve um papel muito importante na minha vida, que foi o Caio Fernando Abreu. Eu entrei em contato com os textos do Caio na minha pré-adolescência, adolescência. E eu tava naquela fase da vida, aquela fase de incertezas. Não que hoje eu vivo uma fase de certezas, mas pra mim, pelo menos, na adolescência, eu tinha dúvidas que me incomodavam mais. Eu queria respostas
certas coisas, ainda não sabia direito quem eu era, o que eu queria, o que eu ia fazer, não tinha certeza se eu gostava muito de quem eu era, enfim, essas fases críticas aí da vida de maiores questionamentos, sabe? E aí quando eu entrei em contato com os textos do Caio, eu me senti acolhida, eu me senti abraçada, eu me senti compreendida. O sexto livro da lista é O Apanhador no Campo de Centeio, do Selig. Eu amo esse livro, é um dos meus livros favoritos da vida. Então ele me marcou tanto pela história, mas também porque foi o primeiro livro que eu li em inglês, que eu li na íntegra. Antes dele, eu já tinha lido essas adaptações. Eu fazia aula, cursinho de inglês, e lá sempre tinham aqueles livros para você ir treinando seu inglês. Então eram versões adaptadas para quem estava aprendendo. E eu queria muito ler esse livro, e até pouco tempo não tínhamos uma edição digna desse livro em português. Recentemente a Todavia publicou, né? Mas na época em que eu li, não tinha uma outra tradução que era muito criticada e era um livro super caro. Eu falei, vou comprar o livro em inglês e vamos na fé que eu vou conseguir ler esse livro, e eu consegui. Claro que foi uma leitura bem mais lenta, eu parava para olhar significado, mas eu consegui ler até que relativamente rápido, sabe? É um livro marcante para mim, tanto pela história quanto por esse marco na minha vida de ter sido o primeiro livro em inglês. O próximo livro da lista eu li quando eu já estava na faculdade. Não tenho esse livro porque eu emprestei e ele nunca mais voltou pra mim. Mas é o livro Descasos. Esse livro foi escrito por uma advogada. E ela advogava em vários casos pro bono, né, que a gente diz. É quando o advogado não cobra do cliente pra fazer ali o serviço que ele faz. Tira os seus honorários, né, pra advogar pra pessoas que não têm condições de pagar. Marcou muito essa leitura por ver quantas pessoas precisavam de um advogado, precisavam de um acesso à justiça, e elas não tinham. Pessoas que não iriam ter um julgamento honesto, assim, um julgamento correto, porque não tinham condições de pagar um advogado. Os promotores, cadê essas pessoas para olharem por essas outras pessoas que não estão tendo um acesso à justiça? Tem muita faculdade de direito aqui no Brasil, muita mesmo. Todo ano formam milhares de pessoas. Não, nem todos vão querer advogar, vão ser advogados, mas muitos sim. E aí me assustou, sabe, ver que os profissionais não olham para esse lado mais social da profissão. Claro que os advogados têm que receber pelo trabalho que fazem. Não estou dizendo para trabalharem de graça a vida toda, claro que não. Mas se cada advogado que tem aí atuando pegasse um ou outro caso para advogar ali, ajudando pessoas que não têm como pagar, isso já faria uma diferença enorme. Então esse livro veio como um baque para mim. O curso que eu fiz foi o curso em que eu me formei e fiquei assim, triste, um pouco desiludida por ver como é a realidade de fato aí da justiça do nosso país, da falta de justiça do nosso país, no caso. Outro livro que me marcou muito foi Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Quando li também estava na faculdade. Me marcou porque é uma história incrível, sensacional, um dos meus livros favoritos. Mas me marcou principalmente porque me permitiu perceber que nós podemos, que nós devemos pensar o direito fora da caixa, sabe? Que pensar o direito não é só ficar lendo lei, aplicando a lei ali nos casos. Não é ou não deveria ser. Isso me incomodava muito durante a faculdade, sabe? Alguns alunos e até alguns professores pensarem que o direito é isso: ler a lei, interpretar, aplicar. Ler lei, interpretar, aplicar. E eu vejo isso como uma visão muito limitada de pensar o direito. Então, quando eu li um livro que é de ficção, e eu permiti pensar em vários aspectos do direito, a partir dele eu só falei, uau, a gente tem que pensar o direito para além do direito, sabe? Isso vai enriquecer a nossa visão de mundo e vai nos ajudar, vai contribuir quando a gente precisar realmente ler uma lei e aplicá-la. A gente precisa ampliar o nosso olhar sobre as coisas. Esse livro é maravilhoso. Li, reli, quero reler mais vezes aí durante a vida. Inclusive usei um pouco dele no meu TCC. Meu TCC foi sobre direito e literatura. Outros livros que me marcaram muito foram os livros de poesia do Bukowski. Eu tenho aqui 2. Eu tinha mais um, que é um da capa amarelinha, mas eu emprestei e ele também nunca mais voltou. Um Minuto de Silêncio, para os livros que vão e não voltam. Eu sempre tive interesse em ler poesia, mas foi com as poesias do Bukowski que eu vi que eu poderia amar poesia, gostar muito, me identificar absurdamente. Se você acha que poesia não é pra você, que você não gosta tanto, dá uma chance para as poesias do Bukowski e depois me conta o que é que você achou, como é que foi a sua experiência. Claro que você pode não gostar, com certeza você pode não gostar, mas tenta. É sensacional a forma como ele constrói, assim, gente, sem palavras. Maravilhoso. Por fim, 10º livro da lista é Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Já falei muito desse livro aqui no canal, mas é sensacional. E tá aqui nesse livro
uma das minhas personagens favoritas, que é a Virginia. A Lígia constrói personagens como ninguém. Ela constrói personagens muito reais. Eu me identifico muito com os personagens da Lígia e creio que isso acontece com muitas pessoas, porque é muito verossímil. Toda a carga de drama, de felicidade, toda a carga de vida que ela coloca nos personagens dela é muito real. Comigo aconteceu com esse livro aquela coisa de é tão incrível que eu nem sei como falar a respeito, que aí quando eu li acabei não fazendo vídeo, mas quero reler e um vídeo vai sair. Por mais que eu não acho que esteja à altura dessa história, mas preciso conversar com vocês sobre esse livro aqui. Enquanto o vídeo não sai, fica aqui a recomendação para que leiam Ciranda de Pedra. São esses os 10 livros que eu selecionei para esse vídeo. Vários outros livros me marcaram ao longo da vida, então talvez daqui a um tempo eu faça uma parte 2, parte 3, mas esses aqui são assim, muito especiais, muito queridos. Se você quiser me contar aqui nos comentários quais foram os livros que marcaram a sua vida, eu vou ficar muito feliz em saber. Vamos continuar essa conversa aqui. Já leu algum desses que eu comentei? Me conta aqui também, me conta se ele também te marcou. E é isso, muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, não ativou o sininho e não deixou o seu joinha, a hora é agora. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê amanhã com mais um vídeo de lista literária. Um beijo e até mais!